E vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 ao 11. E assim também transmitimos. O nosso Deus abençoe a todos que estão participando através da internet. A internet tem sido uma bênção para muitas pessoas que não têm esse privilégio que nós temos de nos reunir. Semana, creio que foi segunda-feira, me ligou um irmão lá dos Estados Unidos e ele tem sido alimentado, tem sido ajudado através da internet. Ele disse que procurou a mensagem ali pela região onde mora, e ele estava me dizendo que poucos se fala sobre Mombrana, as pessoas não sabem quem foi, quem é. Na verdade, uma maldição tem caído sobre aquela nação, porque eles rejeitaram a mensagem. Eles rejeitaram. Deus esteve tão perto deles e eles rejeitaram. Mas Deus tem os seus filhos ali ainda, né? Assim como Ele tem em qualquer parte da terra. O que nos alegra é saber que Deus lembrou de nós. Você vai ver as mensagens que o profeta, ele cita presbiterianos, ele cita metodista, ele cita todo tipo de denominação. Por quê? Porque a noiva ainda não existia. Ele pregou para uma noiva invisível. Ele pregava enquanto a noiva ainda não tinha se manifestado. Mas ele sabia, como mensageiro, ele diz, essas fitas irão ao redor do mundo. Elas encontrarão os eleitos. E elas encontraram, né? Eu estava agora há pouco ali, fazendo uma visita para a irmã Antonieta, e ali é a mãe da irmã Jacinta, e falando sobre o dia, né, que Deus a encontrou lá em Santo Antônio do Sudoeste, né? A mensagem foi: Deus sabia o endereço dela. Deus sabia o endereço de cada um de nós. E aqui estamos pela graça de Deus. E o apóstolo Paulo disse que aquele que começou a boa obra, ele irá aperfeiçoar. Vamos ler então Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vamos ler junto? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Podeis vos assentar, irmãos? O tema desta noite é tempos diferentes, mas uma só visão. Uma só visão. Vocês veem aqui, irmãos, nessa passagem bíblica, quando fala sobre o diabo sendo expulso do céu, porque ele foi expulso quando ele se rebelou. Ele foi expulso, no caso, deixou de ser o morador do céu. Mas ele tem frequentemente visitado o céu para acusar.
Você sabe que ele visita, né? Inclusive, quando a Bíblia fala sobre Micaías, e o rei, ele queria ir para a guerra, rei Acabe, né? E ele, então, convidou o rei, me fugiu o nome agora, Josafá, para fazer uma aliança. E Josafá é o tipo do crente verdadeiro, espiritual, e Acabe é o tipo do crente nominal. Aquele crente que só leva o título, mas não tem vida. E quando então, só que Josafá era um pouco apressado em suas respostas. E a Bíblia diz, por tuas palavras te enredaste. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente se compromete por causa das nossas palavras, respostas muito precipitadas, muito rápidas, e você acaba tendo problemas. E o rei Josafá, ele rapidamente disse, quando Acabe disse, irás tu comigo à guerra, a Ramote de Gileade? Ele disse, irei. Meu povo será como teu povo, eu serei como você, vamos ser um só. E o rei Acabe se alegrou. Mas, como é comum para o crente verdadeiro, ele sempre quer buscar a vontade de Deus. Então, Josafá disse, mas vamos saber sobre a vontade de Deus, sobre essa questão, essa guerra? E Acabe então chamou seus 400 profetas, que eram profetas treinados no palácio para dizer aquilo que o rei gostava. E eles vieram e logo tiveram o seu avivamento e logo profetizaram, e todos a uma só voz diziam, vai, Deus é contigo. Depois de ouvir os 400 profetas, Josafá olhou e disse, tem mais um para nós ouvir? Isso é um paradoxo, né? Aí Acabe disse, depois de ouvir 400, você quer ouvir mais um ainda? Por quê? É que a voz daqueles profetas não era consoante à experiência que Josafá tinha com Deus. Por isso que o crente que tem o Espírito Santo, ele não é enganado. Você, mesmo que não entenda, mas há algo que diz que algo não está bem. E quando você segue esse sentimento da alma, você sempre terá vitória. Daí Acabe disse, olha, tem mais um profeta aí, mas esse só fala mal de mim. Nunca profetiza bem de mim. Ali estava um profeta verdadeiro, porque não haveria profecias boas para um rei perverso, desviado. Não há palavras boas para quem está fora dos caminhos, mas sim palavras de correção. Mas Josafá disse, não fale assim o rei, chama ele. E quando eles foram chamar o profeta, no caminho eles vieram lhe aconselhando e dizendo, olha, que a tua palavra não seja diferente dos demais. Olha o que você diz lá, porque todos os profetas a uma só voz falam bem do rei. Aí Micaías disse, vive o Senhor, que eu somente direi aquilo que ele me disser. Aí está a característica de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro homem de Deus. Eu não estou preocupado com a minha popularidade,
eu não estou preocupado com o meu ibope, eu quero saber dizer aquilo que Deus me disse para dizer. E lembra vocês então que ele chegando ali, o rei disse: e aí, Micaías, vamos ou não vamos a Ramote de Gileade? Ele disse: vá, pode ir. Deus é contigo, vai. Veja que nem mesmo Acabe conseguiu crer numa promessa, uma profecia que falava bem dele. Ele disse: eu não te já conjurei e te disse que fale só o que o Senhor disser? Ah, você quer ouvir o que o Senhor tem a dizer? Então, pois não, eu vi Israel dispersos como ovelhas sem pastor. Aí então o chefe dos profetas de Baal, de Acabe, se levantou, Zedequias, o chefe dos profetas, deu uma bofetada na boca do profeta Micaías, gritou com ele e disse: por onde passou o Espírito do Senhor quando saiu de mim para entrar em você? Veja que Micaías, irmãos, não estava preocupado em dar explicações. O cristão, ele não está preocupado em dar explicações, ele está firmado na palavra. Micaías só disse assim: tu saberás quando estiver se escondendo de cova em cova. Tu saberás quando você estiver se escondendo de cova em cova. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é segura. E você tem que estar firmado nela. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Aí, ele disse assim: eu vi Deus no céu fazendo uma reunião. E ele perguntou e disse: alguém tem uma sugestão aí para me dizer como podemos fazer com que Acabe vá para a peleja e morra, para se cumprir a profecia que fala sobre a morte dele? E Micaías disse: eu vi um demônio que subiu do inferno e se apresentou ante Deus. Então os demônios visitam o céu. E o demônio disse: eu irei. Deus disse: como? Ele disse: eu serei uma palavra de mentira na boca dos profetas de Acabe. Deus disse: irás e prosperará. Quem já leu essa escritura, a Bíblia diz que um espírito da parte do Senhor. E alguns pensam: como pode um espírito de mentira da parte do Senhor? Isso significa do conhecimento de Deus, a fazer um trabalho para Deus. Não que ele pertencia a Deus, mas ele era da parte do Senhor, porque estava a cumprir um trabalho para o Senhor. E veja vocês que o diabo, a Bíblia diz nessa escritura, que ele vai de dia e de noite para falar o quê? Acusar você. Fazer fofoca de você. Ó Senhor, teu filho fez isso. Agora ele fez aquilo. Agora ele deixou de fazer aquilo. E eu pergunto: será que Deus fica dando ouvido a essas conversinhas do diabo? Não. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus não vê, irmãos, pecado, Deus não vê condenação, Deus não vê mal naqueles que estão em Cristo. Naqueles que estão realmente olhando e estão debaixo deste sangue. E como o nosso tema é tempos diferentes, mas uma só visão, vamos olhar vários tempos na Bíblia. E nós vamos ver que em todo tempo houve pessoas na terra
e houve lutas, e houve obstáculos para vencer. E essas pessoas precisaram de salvação. Nós vemos um Adão e uma Eva, os primeiros a precisarem de salvação, os primeiros a terem problemas. E qual foi o caminho de escape para eles? Cristo. Cristo representado no cordeiro sacrificado, no sangue que se derramava ali no jardim do Éden. Não houve outra saída, outra resposta. Quando Abel e Caim foram apresentar a Deus o seu sacrifício, vocês vão observar que Caim trouxe das flores e frutos do jardim, fez o mais lindo altar, e Abel fez um altar sem aparência. E um altar que muitos de nós não teríamos coragem de admirá-lo, porque ele colocou um cordeiro manietado, passou a pedra afiada em sua garganta, e o sangue banhou a lã daquele animalzinho inocente. Caim, por certo, disse: esse meu irmão é bobo. Como que Deus, que é vida, que é amor, vai aceitar um sacrifício de morte, um sacrifício de dor? Oh, Deus vai aceitar o meu sacrifício, porque o meu tem flores, tem frutos, o meu tem aparência, o meu é cheiroso. Mas quando chegou o momento de Deus demonstrar a sua aceitação, a fumaça do altar de Abel subiu ao céu, enquanto a fumaça do altar de Caim descia. Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque a visão de Abel era Cristo. Era a saída através do sacrifício. Ele estava falando de um Cristo perfeito, inocente, que haveria de morrer pelo pecado de todos. Por isso Deus aceitou aquele sacrifício, porque foi um sacrifício feito por revelação. Mais tarde nós vemos a terra corrompida, cheia de pecados, os homens se tornaram maus, e já não havia mais sentimento entre as pessoas. Mas havia um homem de coração puro, que deu ouvido à voz de Deus, e que olhou para a palavra de Deus, por mais absurda que ela fosse. Porque em um tempo onde a ciência era multiplicada, se encontra até os dias de hoje tintas da pré-história, dos dias de antes do dilúvio, quando a nossa ciência consegue fazer tinta que não dura mais do que 10 anos. E veja, em um tempo desse, onde a ciência estava multiplicada, aparece um homem dizendo que a salvação seria uma arca feita de madeira de gofer, a pior madeira. E essa simplicidade, irmãos, da salvação, foi o caminho provido por Deus para Noé e a sua família. Veja, tempos diferentes, mas uma só visão. A visão de Noé era a mesma visão de Abel. Era a mesma visão de Adão, quando ele pôde reconhecer a sua salvação pelo cordeiro que foi morto. E a visão de Noé era que salvação somente através da palavra. E a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Nós vemos mais para frente a história, e nós vemos um povo vivendo na escravidão, e havia a promessa de um libertador.
E enquanto o povo sofria pelo castigo do faraó, havia um Amrão, havia uma Joquebede, que olhava para a promessa de Deus. E na mensagem Ensinamento sobre Moisés, o profeta mostra que ele chegava a Amrão, o pai de Moisés, chegava do trabalho cansado, tinha feito muitos tijolos, tinha apanhado dos carrascos, e a esposa, sabendo como era doído e difícil o dia de trabalho do seu esposo, preparava o melhor para recebê-lo. Mas ele chegava, a beijava, a cumprimentava e subia para o seu sótãozinho para orar. De repente Joquebede dizia: Amrão, o jantar está pronto. Ele dizia: hoje eu não vou jantar, eu vou ficar aqui orando, eu estou em jejum, eu estou clamando a Deus. E ela dizia: Amrão, você já está velho, você já está cansado, você já orou ontem, você já tem buscado a Deus, deixa que os mais jovens orem, busquem. E Arão dizia: e se os mais jovens não buscarem? Alguém tem que buscar. É isso, irmão, não espere pelos outros. Alguém tem que orar por esta casa. Alguém tem que se pôr na brecha por esta igreja, pela obra. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não espere pelos outros. Se os outros fizerem, será mais trabalho sendo feito, mas faça você. Seja você o que traz a presença de Deus para esta casa. E Joquebede, ele buscava, Arão, melhor dizendo, Amrão, buscava a Deus, crendo que havia uma resposta. E logo nasce Moisés. E ele era formoso. E veja que ele nasceu numa família que realmente confiava em Deus. Porque quando o menino nasceu, a sua mãe o escondeu. Não entregou para os inimigos. Há muita gente entregando a sua batalha ao diabo, irmãos. Entregando seus sonhos ao diabo. Eu lutei até agora, mas o médico disse que não tem mais jeito. Não entregue o seu sonho para o diabo. Não entregue, irmãos, o seu desejo. Não entregue a sua conquista. Joquebede, ela disse: não, eu não vou entregar. Não faltou, por certo, conselho de amigas que queriam fazer ela jogar toalha, como diz. Não adianta. O que você vai fazer? Quanto mais você segura ele, mais você se apega, mais vai ser triste quando eles arrancarem dos teus braços. Não tem como você fazer, ele vai crescer, você não pode esconder para sempre. O menino vai ser morto mais tarde ou mais cedo. Mas eu creio que Joquebede dizia: o meu filho não. Mas como será ele livre? Eu não sei como. Mas nós aqui nesta casa cremos num Deus que tem promessa para nós. Nós cremos num Deus dos nossos antepassados. E nós sabemos que esse Deus não morreu com os nossos patriarcas. Ele vive ainda entre nós. É essa fé, igreja, que Deus espera de cada um de nós. Não vamos viver olhando para um Deus da história, um Deus que fez. Vamos viver olhando para um Deus hoje, um Deus que é já. Aleluias! Louvado seja Deus, um Deus que pode todas as coisas. Disse Deus para Abraão: há alguma coisa muito difícil para o Senhor? Eu pergunto: há alguma coisa muito difícil para Deus?
Será que o teu problema é difícil? Não, não é, irmãos. E ela confiou, e ela descansou em Deus. E Deus os conduziu pelo caminho que eles menos esperavam. O menino foi protegido pelo próprio Faraó. Aquele que decretou a morte da criança foi obrigado a cuidar da criança, porque houve uma mãe que creu. Aquilo que o diabo diz que vai ser a arma contra você, Deus poderá usar como uma vitória na tua mão, na tua vida, se você confiar em Deus. E Moisés cresceu. E ele cresceu no reino, ou no reinado, no palácio do rei. Estudou nas escolas reais. Treinou no treinamento do exército do rei. E ele estava na linhagem para ser o próximo faraó. Mas a Bíblia diz que ele rejeitou ter os prazeres da vida por um pouco de tempo. E em troca aceitou o vitupério de Cristo. Aceitou o sofrimento de Cristo. A vergonha de Cristo. Por quê, irmãos? Tempos diferentes, mas uma visão só. Ele olhava para o mesmo Cristo que eu olho, para a mesma promessa, para o mesmo Deus. Mas esse jovem ficou doido, ele rejeitou a cadeira real para se envolver, para se tornar mais um dentre os escravos. Mas o mensageiro diz que quando Faraó olhava pela janela do palácio e ele via Israel amassando barro, carregando tijolos, chicoteado pelos algozes, Faraó olhava e dizia: ô povo miserável, esse é o povo mais miserável que eu conheço. Moisés, disse o profeta, olhava pela mesma janela e dizia: ô povo abençoado, esse é o povo que tem promessa. Esse é o povo que tem um Deus vivo. E tantas foram as vezes que Moisés olhou, que chegou o dia que ele quis ser parte desse povo. Não se importando, irmãos, com as consequências. Quando você realmente está olhando para a mesma visão que os nossos irmãos olharam, você não vai se importar, irmãos, com o que as pessoas vão dizer, com o que os amigos vão dizer, ou o esposo, ou a esposa, ou quem quer que seja. Você está preocupado numa coisa: eu quero estar entre os poucos desprezados do Senhor. Eles são desprezados pelo mundo, mas são amados por Deus. E Moisés desejou ser desprezado pelo mundo de então, mas ser amado por Deus. Aleluias! Pense, irmãos, se ele tivesse escolhido o caminho mais fácil, ele se assentaria no trono. Hoje, quem sabe, os arqueólogos encontrariam uma múmia do faraó Moisés. Mas onde estaria a alma do faraó Moisés? No inferno, sofrendo, nos grilhões das trevas. Mas onde se encontra hoje a alma de Moisés, do escravo Moisés? Nas galerias do céu, nas galerias dos heróis. Oh, irmãos, que privilégio é você ser desprezado por Cristo. Aleluias.
Nós vemos que ele, ali na sarça ardente, ele olhava para aquela coluna de fogo, que em Gênesis criou todas as coisas, e que não era outra coisa a não ser a teofania de Deus, o Logos de Deus, o próprio Deus manifestado, e que mais tarde guiaria Israel pelo deserto, e que mais tarde se encarnaria em um corpo chamado Jesus. E quando ele estava no deserto, e faltou-lhes a água, e os problemas vieram, porque não pense que depois que ele optou por seguir a Deus, os problemas não existiram mais. Existiram muitos. Existem muitos problemas na sua vida, existem muitos problemas na minha vida. Mas a diferença é que agora eu tenho aquele que resolve os problemas, aquele que me faz passar por cima dos problemas. Eu não sou sugado pelos problemas, mas os problemas são desfeitos. E quando ele se encontrou e o povo revoltado e querendo água e blasfemando e murmurando, ele foi até a rocha, ele falou com a rocha. E a rocha lhe deu água com abundância. A rocha refrescou os pés, refrescou a vida, saciou a sede de Moisés e do povo. Quem era a rocha? Era Cristo. Olha o que diz em 1 Coríntios. Você vai ver 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Vamos ler do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Tempos diferentes, mas a mesma visão, a mesma vitória, o mesmo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Nós olhamos, irmãos, por exemplo, uma Raabe, uma mulher de má fama, uma meretriz, mas uma mulher de bem, uma mulher que amava as coisas certas, protegeu os espias do Senhor, e recebeu a palavra de que ela não seria destruída. Como eu faço? Põe um pano de escarlate, um pano vermelho, na sua janela, representando o quê? O sangue de Cristo. E quando o exército de Israel veio, era um assunto de todo mundo. Cuidado com a casa de Raabe. De uma casa desprezível, se tornou uma casa agora, irmãos, mais bem cuidada, mais bem zelada. Por quê? Porque havia o fio de escarlate, havia o pano vermelho, havia Cristo colocado na vida dela. E ela foi tão abençoada que mais tarde, da linhagem que saiu do seu ventre, você vai ver o próprio Cristo vindo ao mundo. Tempos diferentes, problemas diferentes, mas sempre a mesma saída, Cristo. Sempre a mesma vitória, Cristo, a sua palavra. Não muda jamais. Nós vemos os jovens hebreus, longe de suas igrejas, longe dos seus sacerdotes,
longe dos seus pais, mas propuseram em seus corações guardar a palavra de Deus. Nós não vamos se contaminar com as iguarias do rei. Assuma esse compromisso, moça, moço. Eu não vou buscar os prazeres do mundo. Não me importa o que digam. Eu vou ser diferente. Quando chega o dia, o dia do seu casamento, você não vai ser levada pelo que diz a titia, a prima, ou o salão de beleza, põe essa maquiagem aqui, vamos picotar o cabelo aqui. Não! Você propôs em seu coração: eu vou guardar a palavra de Deus. Como falávamos esta manhã, é nos melhores momentos de família que muitas vezes se põe Cristo como um homem insignificante. É na festa do aniversário, é naquele ajuntamento que se promove coisas sociais, se dá lugar a tantas coisas que Cristo não pode participar. Mas aqueles jovens, eles propuseram: nós não vamos se contaminar. Isso poderá custar a nossa vida, mas não há problema. Nós perderemos a vida aqui, ganharemos do outro lado. Nós não vamos manchar o testemunho de nossos pais. Nós não vamos manchar a honra desta mensagem. É isso, irmãos. Nós temos uma mensagem hoje, ela é Cristo. Proponha no teu coração: eu não vou manchar a honra dessa mensagem. Eu vou cuidar, eu vou me manter limpo. Se outros têm manchado, mas eu cuidarei das minhas vestes. Eu pedirei graça para Deus. E quando, veja vocês, se fizeram foi feito aquela grande estátua de ouro. E de quem era a estátua? Não era de uma pessoa, um Deus estranho. Não era, irmãos, de um ídolo desconhecido entre os judeus, mas era a estátua do seu próprio profeta. Era a estátua de Daniel. Porque Daniel tinha interpretado os sonhos do rei. O rei tinha ficado muito emocionado com o profeta e erigiu uma grande estátua em honra dele. E o rei disse: agora todos deverão se prostrar diante a estátua que eu erigi. A música vai tocar, e quando parar a música, todos se prostem. Diante, irmãos, daquele povo, 3 se mantiveram de pé. Quando alguém cochichou no ouvido do rei e disse: há 3 que não se prostram diante da sua estátua, ó rei. Por certo, o rei imaginou alguém que não gostava de Daniel, alguém que era contra os hebreus. Quando ele olha, eram os próprios hebreus. E isso não é diferente hoje, irmãos. Quando Deus tem levantado uma mensagem através de um profeta, e muitos têm idolatrado, levado a linhas que o profeta nunca ensinou. Mas nós não nos prostramos, nós não adoramos o homem, nós adoramos a Cristo e a sua palavra. E o rei chamou eles e disseram: olha, eu não acredito. Outros eu até poderia esperar, mas vocês não. Eu não daria chance a ninguém nesse reino, mas como eu vos amo, eu vos darei uma chance. Será tocado a música, mas se vocês não se prostrar, eu vou mandar aquecer a fogueira 7 vezes mais. Em outras palavras, os moços disseram: não perca tempo, rei. Não perca tempo em chamar os músicos.
O nosso Deus pode nos livrar da fogueira, mas se Ele não quiser nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Aleluias! É isso. Não importa o que aconteça. O meu Deus pode me abençoar, pode me livrar desse mal, mas se Ele não livrar, fique sabendo, diabo, eu não vou me prostrar diante desse endemoniado, dessa endemoniada, que quer me obrigar a fazer coisas que não são certas. Às vezes nossas jovens, enquanto professores endemoniados, desculpe a palavra, mas é verdade, que agarram uma implicância com eles por causa de suas vestes, mas você não vai se dobrar diante de nada. Você tem um princípio, você tem uma fé. Os problemas são outros hoje, os tempos são outros, mas a saída é a mesma. É Cristo, é a sua palavra, é a nossa fidelidade para com Deus. Aleluias! E eles os levaram, e a fornalha estava tão aquecida, que os homens que foram para jogar eles lá dentro morreram, só com o calor. Mas quando os jovens caíram dentro da fornalha, a única coisa que lhes sucedeu foi que as cordas se queimaram, para que eles se tornassem livres. E eles agora passeavam dentro da fornalha. E o rei estalou um olho e disse: não foram 3 que nós jogamos? Sim, majestade, foram 3. Ele disse: eu vejo um 4º homem, e ele é semelhante aos deuses. Quem era esse 4º homem? Era o próprio Deus, era Cristo, era a mesma saída que Moisés teve, que os santos tiveram. Problemas diferentes, tempos diferentes, mas a saída a mesma. O 4º homem veio para ter companheirismo com ele. O 4º homem veio para refrescar a fornalha. O 4º homem virá, irmãos, para trazer bênção na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Tão somente tenha um posicionamento pela palavra. Não se deixe levar por nada. Saiba que o caminho da vitória é o mesmo. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Falando de tempos diferentes, problemas diferentes, mas você vai ver que a saída sempre foi a mesma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu,
sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade, que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as suas promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sabendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também figura, ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E aí ele segue citando. Todos eles olhando para essa fé invisível, olhando para essa promessa. Veja que José disse, olha, bem sei que Deus vai vos visitar, e vocês serão levados dessa terra, para uma terra que mana leite e mel. Mas quando vocês forem, jurem que não deixarão meus ossos aqui, mas que sepultarão lá, junto com os sepulcros dos nossos ancestrais. Por que José queria isso? Porque ele sabia que ali em Jerusalém, em uma manhã, haveria de ressuscitar o Cristo, e que os santos que dormiram no Senhor levantariam naquela manhã da Páscoa. E isso se cumpriu mais tarde, quando Cristo levantou naquela manhã. E antes dele levantar pela manhã, ele foi até a região dos salvos. E ele bateu na porta. Alguém, quem sabe Abraão, foi e abriu.
E o profeta nos faz uma encenação que ele diz que Abraão, quando olhou, ele gritou e disse: Sara, vem ver. É ele. É ele quem? O terceiro homem que nos visitou ali debaixo dos carvalhais de Manre. Os jovens hebreus disseram: é ele quem? O quarto homem que esteve conosco na fornalha. Cada um deles reconheceu. E ele disse: agora não podemos conversar. Está clareando o dia em Jerusalém e haverá uma ressurreição. Venham comigo. Oh, irmãos, e eles ressuscitaram. E a Bíblia diz que foram vistos por muitos. Porque caminharam por 40 dias pelas ruas de Jerusalém. Quem são esses, irmão Alex? Os santos que passaram por problemas em tempos passados, mas que a fé deles foi a mesma, olhando para Cristo, aquele Cristo que ainda não havia se manifestado, mas Ele já estava com eles, Ele habitava com eles. Aleluias! E hoje, irmãos, como seríamos nós covardes se disséssemos que não temos condições, quando eles, irmãos, somente pelo sangue de animais, olhando ainda para uma promessa, puderam vencer, apagar a força do fogo, puderam vencer as perseguições. Quanto mais nós hoje, irmãos, com Ele, o próprio Cristo conosco, o sacrifício perfeito. Tudo é possível para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis. Não duvide do que Deus pode fazer por você. Duvide das suas próprias dúvidas, mas não duvide do que Deus pode fazer pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, pela sua fé. Creia. Descanse nas promessas. Vamos nos colocar de pé. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? É a tentação da carne? Qual é a luta? Qual é a tentação? É uma enfermidade? É uma doença que tantos anos tem te incomodado? Lembre-se, nossos irmãos passaram por coisas semelhantes e eles alcançaram vitória, e o mesmo Deus ainda está disponível para nós. O mesmo Deus ainda vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele batizou aqueles 120 homens no cenáculo com o Espírito Santo. Fez da vida deles pessoas diferentes. Mudou o temperamento de Pedro. Mudou a natureza de uma samaritana. Os tempos são outros, mas o caminho para a salvação é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. Ele não perdeu sua força, Ele não perdeu o seu vigor. Todos de olhos fechados. Qual é o problema que você enfrenta? Qual é a luta que você tem enfrentado? É consigo mesmo? Qual é o monte que tem se colocado intransponível diante de você? É pior do que os montes que os nossos antepassados venceram por Cristo Jesus? Há um cordão de sangue, irmãos, que vem por toda a terra desde os tempos passados, e ele se estende e se estenderá até que o último eleito seja tirado da terra. Tudo é possível
Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, Deus sabe. Você não gostaria de levantar a mão a Deus e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vai colocar um ponto final neste problema na minha vida. Eu creio que o Senhor vai me libertar dessa opressão. Eu creio que o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor vai mudar o meu temperamento. Aleluias. Precioso Deus e eterno Pai, tempos diferentes, pessoas diferentes, mas o mesmo Deus, o mesmo caminho, a mesma verdade, a mesma unção. Ó Deus, como somos gratos a Ti. Vem, ó Deus, nesta noite. Olha por essas mãos que se levantam, meu Pai. Há por trás delas problemas. O diabo, nosso acusador, acusa, perturba, tira a paz de muitos deles. Mas, Senhor, o Senhor já o venceu ali no Calvário. E a Tua palavra diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e o testemunho que deram. Deus, eu oro por essas vidas. Eu peço pela transformação de espírito. Eu peço, ó Deus, pela transformação de caráter, de temperamento. Toca nessas vidas, ó Deus, nesta noite. Senhor, cura o enfermo nesta hora. Liberta o oprimido, ó Pai. Eu oro, ó Deus, ao mesmo Deus que Abraão orou, ao mesmo Deus que Isaac, Jacó, que os santos do passado, que o nosso profeta orou, e os resultados são os mesmos. Confirma esta vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toca nessas vidas agora. Liberta, Pai, dessa opressão. Liberta, Senhor, dessas tentações. Liberta desses pensamentos negativos. Liberta dessa ansiedade. Liberta, Senhor, de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, eu te repreendo. Saia dessas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a tua derrota, Satanás. Eu declaro, Pai, a vitória, a vitória, a vitória do teu povo em nome do Senhor Jesus. Conceda, Pai, o batismo do Espírito Santo. Conceda, Pai, o despertar de alma. Conceda, Pai, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim te peço, Pai, e assim declaramos a vitória sobre o teu povo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.